Bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. Hoje falamos de um negócio familiar que nasceu da vontade de um ajudante de farmácia no Porto, Álvaro Portela, e do farmacêutico que o empregava, o Sr. Almeida. Juntos, os dois assim se designaram, queriam deixar uma marca no setor da saúde. E nasceu a Bial. A história da farmacêutica Bial ficará para sempre ligada à vida da cidade do Porto do início do século passado. Corria o ano de 1924. Na farmácia Padrão, na Baixa da Invicta, bem perto do atual Coliseu, Álvaro Portela, um dedicado ajudante de farmácia, iniciou uma longa viagem pelo mundo da saúde. Da ligação com o farmacêutico António Almeida, surgia a Bial. E bastaram apenas 5 anos para que, graças a uma parceria internacional, fosse registada a marca Benzodiacol, a primeira da empresa. De pai para filho, chegamos a 1962. É pela mão de António Emílio Portela que entra no mercado o Remogel, o famoso gel reumatológico que ainda hoje é conhecido pela maioria dos portugueses. Os anos que se seguiram foram de prosperidade e há ainda quem os recorde na casa. Em 1970, é óbvio que isto era uma empresa muito pequena, praticamente só trabalhava no mercado nacional, tínhamos alguma exportação, mas era uma empresa essencialmente nacional. A nível tecnológico, pouco desenvolvida, os técnicos não eram profissionalmente elevados também, de maneira que não tinha qualquer comparação com o que hoje é o Bial. Em 1979, chega a vez de Luís Portela, neto do fundador, assumir os destinos da farmacêutica. De parceria em parceria, a Bial ganha balanço e em 1993, 14 anos depois, lança-se no mundo da investigação e desenvolvimento. O Laboratório do Porto concentra todas as áreas envolvidas no processo de descoberta de novos medicamentos: investigação química, farmacologia e clínica. Foi aqui que foi criado o Zebinix, um antiepilético, o primeiro medicamento totalmente desenvolvido em Portugal. É aqui que trabalham muitos cientistas da área. A de desenvolvimento em uma empresa mais pequena, onde o tipo de atividade é mais ampla e que vai a cobrir mais atividade. E porque na Bial acreditam que este é o caminho, a crise não travou o investimento em investigação. Nos últimos anos, 20% da faturação tem sido aplicada em ID. Em 2011, o destino será o mesmo para 28 dos 140 milhões de euros que a empresa prevê faturar. É uma equipe que é muito motivada em um ambiente que gosta. Hoje a Bial está presente em cerca de 50 países e conta com 818 colaboradores, dos quais 55% em Portugal. Os resultados operacionais foram negativos em 2010 e continuarão a ser este ano, fruto do corte do preço dos medicamentos e das políticas restritivas na área. Mas a empresa promete não baixar os braços e espera inverter a tendência já em 2012. E, entretanto, passaram quase 100 anos de história, até outro António, o bisneto do fundador, que em 2011 tomou conta da empresa. Efetivamente, hoje há uma gestão profissional. A administração continua a dar autonomia aos trabalhadores para desenvolver a sua atividade. Não se nota que isto é uma empresa familiar. Os processos são os mesmos processos que qualquer outra empresa, quer seja nacional, quer seja estrangeira. O objetivo nunca se perdeu: contribuir para a evolução terapêutica e disponibilizar produtos que proporcionem maior qualidade de vida. António Portela é o mais novo do clã Portela à frente dos destinos da Bial. Assumiu a presidência do grupo no início deste ano com apenas 36 anos. Uma responsabilidade grande numa altura em que a indústria farmacêutica tem sido uma das mais penalizadas com a crise mundial. Num setor onde a investigação e o desenvolvimento são fatores críticos de sucesso, é fácil perceber que os desafios são muitos. António Portela, obrigada por nos ter recebido aqui nesta sua casa. Podia ter optado por qualquer carreira, é economista, porque é que resolveu aceitar o desafio de continuar à frente do negócio de família? Eu acho que há coisas que nos correm no sangue e eu senti ao longo da minha infância e da minha juventude, fui crescendo com o projeto Bial.
embora também não tivesse a certeza de que realmente era aqui que eu queria estar, era aqui a minha casa. E acabei por começar a trabalhar fora de Biel. Eu quis começar a trabalhar fora e fui trabalhar para a Inglaterra, na altura, numa outra farmacêutica, numa multinacional, onde estive 4 anos, que por um lado me permitiu crescer como profissional e aprender numa companhia diferente, sendo no meio de toda a gente que lá estava, mas por outro lado também me permitiu, de uma forma tranquila e só de mim para mim, perceber se eu gostava realmente de trabalhar na indústria farmacêutica ou não. E gostei muito, acho que às vezes também temos que ter um bocadinho de sorte, tive muita sorte nas equipas com quem trabalhei, nas FIAs com quem tive, e realmente entusiasmou muito o projeto. E à medida que fui crescendo, fui pensando, realmente é isto que eu gosto de fazer, e tenho muito orgulho na obra do meu bisavô, do meu avô e do meu pai. Portanto, quer dizer, as coisas conjugaram-se e acabei por voltar a esta casa. Não estava cá, obviamente, na altura que o seu pai abraçou este desafio. Imagina que hoje a empresa que herda é muito diferente daquela que ele herdou. Acho que não sei que não estava, mas acho que é muito diferente. Acho que é muito diferente em várias coisas, quer internas, quer externas. Externamente, hoje vivemos uma situação completamente diferente da que vivíamos na altura, embora quando ele pegou nos destinos da empresa estávamos no pós-25 de Abril, foi um bocadinho depois do 25 de Abril, e portanto a situação também deveria ser muito complicada em termos externos, com as convulsões sociais e com... Hoje, digamos, os problemas são um bocadinho diferentes, mas também existem grandes problemas externos. Eu acho que a grande diferença de agora para quando o meu pai pegou na empresa em 79 são as questões internas. O meu pai pegou numa empresa que estava numa situação muito débil, que não tinha os projetos que tem hoje e fundamentalmente para mim não tinha a equipa que tem hoje que anima o projeto. Ele teve que se rodear, aliás, ele às vezes brinca com isso. Tenho uma fotografia do primeiro Conselho de Administração que fez, onde ele tinha 27 anos e acho que o membro do Conselho de Administração mais novo tinha 58 anos ou 57 anos. E, portanto, havia uma diferença enorme, quer na capacidade, quer nas competências que existiam. E hoje a equipa que ele deixa mais ou menos para trás é uma equipa muito profissional, com experiência internacional que foi construída. E para mim essa é a grande diferença, e com os projetos que obviamente também deixa. E na altura havia muito menos projetos, havia muito menos perspectiva, o Biel era uma empresa muito pequenina, com uma dimensão completamente diferente. Portanto, hoje há diferenças, principalmente a nível interno, há diferenças muito, muito grandes. Quais são as maiores dificuldades com que se depara no seu dia-a-dia? Hoje o empresário, no fundo, António Portela, quando entra aqui na Bial, quais são os grandes desafios que pensa que tem diariamente? Os grandes desafios passam por um lado, por manter a nossa equipa focada nos nossos objetivos e nos nossos projetos. E hoje nós temos um projeto e eu acho que isso, digamos, a obra do meu pai e da equipa dele foi exímia em nos habituar a ter projetos a médio e longo prazo e não estarmos só a pensar no curto prazo. Mas hoje, digamos, e este ano fundamentalmente, da minha presidência somos constantemente bombardeados com questões do dia-a-dia, com crise, que muitas vezes parece que nos desfoca daquilo que realmente é importante, do nosso objetivo, do nosso caminho. E acho que uma das minhas grandes preocupações é manter as pessoas focadas em quais são os nossos objetivos de médio e longo prazo e que, pronto, as coisas estão a acontecer agora de outra forma, temos que obviamente nos concentrar em resolvê-las, mas que a médio prazo temos que o fazer de outra forma e temos que manter os nossos objetivos. Por outro lado, claramente os nossos projetos, quer os nossos projetos de investigação, quer os nossos projetos de expansão internacional, são uma grande preocupação neste momento, tendo em conta das dificuldades que nós temos tido no mercado português. E, portanto, para a companhia continuar a crescer, nós precisamos de crescer lá fora, precisamos que os nossos projetos deem certo, precisamos de ser capazes, e acho que numa altura em que Portugal tem alguns problemas de credibilidade, na consecução dos nossos projetos, e nós só fazemos os projetos com parcerias, é muito importante para nós sermos capazes de cumprir aquilo que dizemos que vamos fazer, quer nos prazos, quer nos objetivos que nos pomos nos projetos,
Para os nossos parceiros, tendo em conta que eles olham hoje para Portugal como são uma empresa portuguesa, com menos confiança, é muito importante que nós demos essa confiança aos nossos parceiros. E, portanto, essas são as nossas grandes preocupações, em manter os nossos projetos a funcionar no dia-a-dia. E até agora está a conseguir, eu sei que vocês têm-se guiado muito sempre por uma estrutura de custos fixos baixa. Essa também é um fator importante para conseguirem atingir os vossos objetivos. Tem sido difícil ao longo deste ano, mas está a conseguir atingir aquilo que pretendia? Temos feito este ano e o ano passado temos feito muita ginástica. Nós temos uma estrutura realmente pequena em termos de custo fixo e principalmente quando nos comparamos e fazemos sempre benchmarking com empresas do setor farmacêutico, médias empresas europeias, com cariz empresas privadas também, e nós temos estruturas muito pequenas. E este período tem sido um período, digamos, de algum aperto para quem tem projetos que todos os anos necessitam de investimento constante. Onde é que se pode cortar mais na Vial? Ainda é possível fazer esse esforço? Nós neste momento, nós temos procurado não cortar. Claro que tínhamos outros projetos, tínhamos outras coisas que estão postas de parte. Aliás, nós há uns meses atrás tornámos público que 2 dos nossos projetos tinham sido atrasados. Portanto, digamos, o nosso segundo e o nosso terceiro projeto. O primeiro com a doença de Parkinson, não era? O primeiro doença de Parkinson e o segundo, um medicamento potencialmente para o tratamento da hipertensão, que esse sim, mais atrasado. Mas esses 2 projetos tiveram que ser atrasados. Portanto, são projetos que estão numa fase um bocadinho mais, principalmente o para a doença de Parkinson, que está bastante mais atrasado. E, portanto, nós estamos a participar, a entrar em fases clínicas mais avançadas. Nos projetos mais iminentes e onde nós já temos compromissos assumidos com terceiros, com parceiros nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, nós temos procurado não cortar em nada. Temos feito muita ginástica para não o fazer. Mas sentimos que, quer para a empresa em termos de crescimento é muito importante, quer para a nossa credibilidade junto dos parceiros e em termos de futuras negociações para outros projetos, é muito importante que nós consigamos cumprir e fazer destes produtos um sucesso, fazer dos nossos projetos um sucesso. Em termos concretos, está a falar de que, para quem nos está a ver, possa saber, os projetos que já estão em marcha, está a referir-se a quais? Portanto, nós neste momento temos já um medicamento no mercado, aquilo que nós internamente chamamos o BIA2, que é um medicamento para o tratamento da epilepsia, que está já patenteado em todo o mundo, e que está licenciado a uma empresa na Europa, está licenciado a uma empresa nos Estados Unidos e estamos a procurar licenciar para outros mercados. O medicamento tem já uma indicação neste momento, mas nós estamos a trabalhar em mais 3 indicações para esse medicamento. Portanto, tem uma indicação para o tratamento da adjuvante na epilepsia, mas nós estamos a estudá-lo também para a monoterapia, portanto, uma fase mais precoce da doença da epilepsia, para a pediatria, portanto, para as crianças, para a epilepsia nas crianças e também para a dor neuropática. Portanto, ainda dentro do mesmo medicamento, nós estamos a buscar mais 3 indicações diferentes. E, portanto, essas 3 indicações estão neste momento com ensaios em fase 3 a decorrer e, portanto, os ensaios de fase 3 são aqueles mais caros, onde nós gastamos dezenas de milhões de euros. Sendo que a fase 1, para quem nos está a ver também, é aquela em que já é testado nos seres humanos, não é? É a fase final. Portanto, o medicamento começa a ser trabalhado em laboratório, hoje muito também em computador, ainda é possível ver como é que o medicamento funciona, que efeitos poderá eventualmente ter, interações ainda em modelos computacionais. Depois passa para a fase pré-clínica, mais em laboratório, depois é testado em animais e finalmente passa para a fase 1, que são ensaios pequeninos, são os primeiros ensaios em humanos, em voluntários saudáveis, portanto pessoas saudáveis como nós, para testar se realmente tudo aquilo que o medicamento nos foi mostrando até agora se mostra essas características, nomeadamente se não tem efeitos secundários. E são ensaios pequenos, de 10, 12, 20 pessoas no máximo. Depois passa para a fase 2, onde aí já testamos em doentes, e aí vamos procurar estudar as diferentes dosagens do medicamento e estudar qual é aquela que no equilíbrio entre eficácia e segurança é melhor, porque obviamente quanto mais nós aumentamos a dose, mais conseguimos tratar o doente, mas também mais efeitos secundários lhes vamos dar. Portanto, procuramos encontrar a melhor dose
E depois os fase 3 são aqueles onde se envolvem centenas ou milhares de doentes, então para testar na dose ideal se realmente o medicamento faz aquilo que diz, já numa população muito alargada, em doentes de vários continentes, de vários países, e são esses ensaios que nos permitem depois registrar os produtos a nível mundial. E, portanto, nós para essas 3 indicações adicionais do Zubinix, estamos neste momento em fase 3. Portanto, estamos na fase mais avançada e para esses já temos compromissos assumidos que não podemos agora parar. Sendo Espanha e Itália 2 mercados onde estão efetivamente pronto a operar, nesta altura sente-se alguma diferença nesses mercados? São mercados para onde o mundo está a olhar muito, não é? Nós aquilo que temos assistido, digamos, e as situações são muito, em termos de mercado, são muito semelhantes no mercado português, o espanhol e o italiano. Há claramente uma maior dificuldade dos doentes em aceder aos medicamentos, há claramente doentes que vão às farmácias e não levam os medicamentos todos, e isso passa um bocadinho em todos os mercados onde nós estamos. Há claramente uma dificuldade dos diversos atores em toda a cadeia do medicamento, portanto, seja nos laboratórios, seja nos armazenistas, seja nas farmácias. A situação não é só em Portugal. Aquilo que nós temos ouvido em Portugal ouve-se muito em Espanha e ouve-se também em Itália. Portanto, dificuldades das farmácias, dificuldades dos armazenistas e da indústria farmacêutica, que realmente está a ser muito afetada, com muitos despedimentos. No nosso caso em particular, obviamente nós temos situações muito distintas nos 3 mercados. A nossa posição no mercado português é uma posição muito mais madura, porque já estamos há muitos anos, temos um portfólio muito alargado de produtos e uma posição bastante forte dos nossos produtos. Em Espanha estamos numa posição de crescimento claro. Nós estamos em Espanha há 13 anos e, portanto, temos uma equipa sólida. Temos um conjunto de produtos novos e inovadores que nos estão a permitir crescer. Portanto, ao contrário do mercado em Espanha, que também está a crescer, tal como o mercado português, e o mercado português decresce cerca de 15%, o mercado espanhol também decresce... Em termos de receitas? Em termos de receitas. Anualmente? Anualmente. É essa a perspectiva para este ano também? E a perspectiva é que o mercado português feche mais ou menos a menos 15% em termos de receitas. O mercado espanhol está mais ou menos na mesma situação. Nós, em Espanha, estamos a crescer este ano cerca de 40%, portanto, mas obviamente partimos de uma base muito mais baixa e com produtos novos e inovadores que nos estão a permitir, nomeadamente o Zubinix, que está a ter uma introdução muito boa em Espanha. Em Itália a situação é ainda mais, ou seja, estamos um bocadinho mais atrasados ainda, porque só entramos há um ano e, portanto, estamos a crescer 50%, mas de uma base muito pequenina, num mercado que também está muito complicado. Como é que se contrabalança depois esta questão da quebra das receitas, que tem sido uma constante ao longo dos últimos anos? Como é que depois se equilibra? Entrando em novos mercados, criando novas parcerias? Nós hoje ainda dependemos muito do mercado português. Ainda temos um bocadinho mais de 50% das nossas receitas estão no mercado português. E, portanto, é o mercado português ainda que alimenta muito o nosso negócio. E aquilo que nós temos procurado é, através dos nossos novos projetos, dos nossos novos medicamentos, fazer crescer o negócio para não estar tão dependentes do mercado português, mas também fazer crescer os mercados internacionais, as nossas exportações, para, mais uma vez, não depender tanto do mercado português. Parte das vossas receitas é reinvestida em investigação e desenvolvimento. Tem sido essa a vossa batalha nos últimos anos. Agora, como é que fica esta situação? Têm que reduzir a vossa aposta na investigação? Nos últimos 15 anos, nós temos investido todas as nossas receitas na investigação. Portanto, é uma aposta que nós sabemos de grande risco, mas é uma aposta no médio e longo prazo e em trazer inovação, em procurar fazer inovação, e essa sempre foi a ambição, tem sido a nossa ambição em Bial e continuará a ser a nossa ambição, de sermos capazes de ser inovadores, de trazer medicamentos que tragam benefício para os doentes e as populações em geral. É um pouco como disse há bocado, nós temos feito bastante ginástica, procurando manter os projetos que temos e que estão fortes neste momento, mas alguns dos outros tiveram que ser e não foram cortados, mas abrandaram o ritmo de progressão, claramente. Geralmente diz-se, e o António Portela é economista, que há sempre oportunidades nas crises, e esta é uma grande crise. Que oportunidades é que acha que devíamos agarrar nesta crise, e a Bial incluindo?
Há sempre oportunidades e há sempre empresas. Aliás, acho que fala-se pouco de empresas que têm conseguido fazer bons negócios e têm conseguido crescer em termos de exportação. Acho que muitas vezes parece que damos mais importância à crise, àquilo que está a correr mal e àquilo que vai correr mal, que ainda não correu, mas que vai correr. Mas acho que há de certeza oportunidades que, em todos os setores, em todas as áreas, que se podem aproveitar. Haverá, indubitavelmente, eu acho que, por exemplo, toda a crise que existiu no Médio Oriente permitiu que alguns dos setores em Portugal pudessem crescer. Vamos ver agora se eles conseguem aproveitar para manter o padrão de crescimento que foram capazes de atrair e a qualidade que foram capazes de atrair, apostar nas marcas, apostar na inovação. Eu acho que nós temos em Portugal, e vejo muito pela área da saúde, onde hoje já existe um nível de inovação e pequenas coisas a serem feitas, mas com um nível muito importante. E acho que, para aproveitar essas oportunidades, nós não podemos só estar preocupados, e hoje parece-me que em Portugal estamos muito só preocupados em cortar, em poupar, e não estamos preocupados em investir, em crescer, em olhar para essas oportunidades. Se não o fizermos, vamos entrar num ciclo mau, muito mau, porque nós podemos poupar aquilo que for poupar, mas se a seguir não crescermos, vamos ter que poupar mais e vamos ter que cortar mais. E, portanto, tem que haver aqui, eu acho que um equilíbrio maior do que aquele que tem existido, em termos de procurarmos fazer com que a economia cresça e que algumas empresas e que alguns projetos, nomeadamente inovação, porque aquilo que nos vai trazer valor em termos de exportações é aquilo onde nós possamos ser melhor do que os outros, a ter algum valor acrescentado, seja no que for, no processo produtivo, na forma como fazemos, no produto em si, mas é isso que nos vai poder fazer crescer e nos vai poder fazer estar mais lá fora. E é isso que nós procuramos, de alguma forma, fazer em Bial e ter algum valor acrescentado naquilo que fazemos, versus ao que já existe no mercado. Há pouco, antes de começarmos a entrevista, disse que tinha um filho com 3 anos, gostava que ele um dia ficasse à frente da Bial. Não sei, acho que eu gostava que ele fosse feliz nas opções que seguisse e que crescesse. Terei, obviamente, muito gosto se ele crescer com vontade de ficar e seguir também os passos dos antepassados dele, mas acho que nós, digamos, depende um bocadinho dele se ele gostar de o fazer ou não. E que Bial é que gostaria um dia de deixar? A quem quer que seja. Essa é uma pergunta difícil, tendo em conta que provavelmente da maneira como as coisas, ou como dizem que as coisas só me vou poder reformar daqui a muitos anos, mas gostava... Isso também será um bom sinal, pode ser visto pela positiva. Gostava de poder deixar uma empresa que fosse capaz de ter inovação constante, portanto, que fosse capaz de ter uma equipa que gerasse inovação constante, que fosse capaz de trazer novos produtos, que tivesse esses processos montados e que fosse capaz de honrar o país onde nós estamos. Eu acho que nós temos, e eu tenho muito orgulho em ser português, e tenho muito orgulho em dizer, quando trabalhamos, que somos portugueses, somos de Portugal, temos uma história muito rica e as pessoas valorizam isso. E eu gostava que realmente fôssemos capazes de deixar uma marca, quer de inovação, quer fora de Portugal, que reconhecessem Portugal pela qualidade dos seus produtos da área farmacêutica, que é uma área, obviamente, muito sensível a todas as pessoas, porque, obviamente, trata de nós quando nós estamos menos bem. E gostava de poder deixar, eu acho que talvez o maior legado que o meu pai deixa é a equipa que deixou, a equipa fantástica, porque só com, quer dizer, o resto é tudo mais visível, mas só com a equipa que ele deixou é que foi capaz de criar todos os projetos, a inovação, e eu gostava de ser capaz de fortalecer ainda mais essa equipa para nós sermos capazes de continuar o nosso projeto. Muito bem. Muito sucesso para os seus desafios. Obrigada por nos ter recebido. Muito obrigado, Bel. Foi a entrevista com António Portela. De regresso ao Projeto Empresa, vamos agora passar em revista as notícias que marcaram a semana.
Quando se pensa em Nestlé, pensa-se em chocolate, papas, cereais, enfim, um mundo de coisas de fazer crescer água na boca. Mas desengane-se quem considera que é daí que vem a maior parte das receitas da empresa suíça que está há 90 anos em Portugal. O setor do café representa 40% dos 295 milhões de euros que a Nestlé Portugal faturou no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, a Nestlé ficou aquém do objetivo de 3% de crescimento para 2011. Durante os primeiros 6 meses, a subida das receitas foi de 2%. Cumprir o objetivo anual está agora muito dependente do último trimestre, mas no final do ano junta-se um imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal que mantém a incerteza na Nestlé. Toda esta falta de confiança, este receio, esta ansiedade com que as pessoas vivem, naturalmente tem um impacto na propensão ao consumo. Não é uma questão de estar otimista ou realista, é uma questão de ter enorme dificuldade neste momento em perceber que escolhas é que o consumidor vai fazer. Nesta altura de crise, os portugueses estão mais sensíveis ao preço, o que põe em causa não só o volume de vendas, como as cotas de mercado e a rentabilidade das marcas da Nestlé. Para contornar a crise, a empresa criou uma área de negócios chamada PPP, Produtos de Posicionamento Popular, com preços mais baixos e de necessidade quase básica. A guerra com as marcas de distribuição é forte e tornou-se quase desleal quando a Nestlé foi obrigada a subir os preços dos produtos no princípio deste ano. Os custos de produção com as principais matérias-primas cresceu 30% e os custos com os materiais de embalagem aumentou entre 7% e 8% de 2010 para 2011. Eu estou-lhe a falar de um agravamento de custo este ano, na nossa conta de exploração, da ordem dos 16 milhões de euros. Quase o mesmo valor que a Nestlé vai investir em Portugal este ano. No orçamento de 20 milhões de euros, cabe melhorias nas 4 fábricas que o grupo suíço tem em Portugal. De fora deste orçamento, ficam quilos de esperança de trazer para a fábrica de Estarreja uma nova linha de produção que será deslocalizada de outro país. E também uma nova fábrica da Nespresso que continua por decidir. Mas há outras notícias que marcam a atualidade nacional. Depois de ter registado o melhor ano de sempre em Portugal em 2010, a Porsche assume que não vai escapar à crise que afeta o setor automóvel nacional. As previsões apontam para uma quebra de 20% este ano, para um total de cerca de 380 carros vendidos em Portugal. Entre janeiro e agosto, as vendas da marca alemã caíram 37,3%, com apenas 200 carros vendidos. O diretor de marketing da Porsche Ibéria, Nuno Costa, desdramatiza a quebra das vendas e explicou que se trata de uma correção. Os CTT Correios de Portugal gastaram 399,3 milhões de euros com os trabalhadores no último ano, quase o dobro de qualquer outra empresa no setor empresarial do Estado. Aquele valor está abaixo dos 412,5 milhões de 2009, mas mesmo com a redução, os CTT destacaram-se como a empresa com o maior custo com pessoal. Em segundo lugar, ficou o Centro Hospitalar Lisboa Norte, com custos de 202,9 milhões de euros em 2010. Isto de acordo com os dados do anuário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Líder em Portugal há 13 anos, a Renault tem vindo a perder terreno para a rival Volkswagen. Entre janeiro e setembro, apenas 1.122 unidades separaram as vendas destas duas marcas no segmento de ligeiros de passageiros. Se contarmos também com os carros ligeiros comerciais, essa diferença foi de mais de 3.500 veículos, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal. Apesar da ameaça alemã, a Renault pretende manter o estatuto de marca mais vendida em Portugal. A marca francesa tem hoje uma cota de mercado de 11,8% nos carros ligeiros.
Voltar aos lucros e reduzir o nível de endividamento é atualmente a prioridade da Martifer. A empresa de Oliveira de Frades acaba de alienar uma carteira de ativos na Polónia por 87,3 milhões de euros. Uma decisão que vai ao encontro da estratégia de desinvestimento no setor eólico assumida pela empresa. O encaixe financeiro vai servir para abater parte da dívida do grupo, que no final do primeiro semestre era de 401 milhões de euros, um valor que se encontra ainda longe do objetivo traçado para o exercício de 2013, fixado entre 230 e 250 milhões de euros de dívida. E no plano internacional, o mundo esperava ansioso pelo lançamento do iPhone 5, mas Tim Cook, sucessor de Steve Jobs na Apple, acabou por apresentar o iPhone 4S. O 4S não é o smartphone de última geração que muitos esperavam, mas ainda assim a empresa espera um sucesso de vendas, a que Steve Jobs já não vai assistir. O fundador da Apple morreu esta semana, mas ainda foi a tempo de desenvolver um iPhone 7 vezes mais rápido que a versão anterior e com função de assistente pessoal, o que permite que o aparelho responda a comandos de voz. O 4S inclui ainda uma câmara de vídeo de alta definição, com um sensor de iluminação mais rápido e com 73% mais luz que o modelo anterior. O evento na Califórnia foi o primeiro grande teste de fogo para Tim Cook. O novo patrão da Apple alertou ainda para o novo sistema iCloud. Com este novo sistema, passa a ser possível armazenar fotografias ou música nos servidores remotos da Apple. Ou seja, a partir de agora é possível aceder aos ficheiros através de vários dispositivos, sem que tenham de estar sincronizados com um computador. A nova coqueluche da Apple vai estar disponível no mercado já a 14 de outubro, para os Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e Reino Unido. Em território norte-americano, o modelo de 16 GB vai custar $199. Já o de 66 GB de memória será comercializado a $399. O iPhone 4S deve chegar a Portugal em dezembro. A Ibéria e a Repsol realizaram esta semana o primeiro voo com biocombustível. O Airbus A320 da Ibéria fez com êxito o trajeto entre Madrid e Barcelona. Durante o voo, consumiram-se 2,6 toneladas de uma mistura de biocombustível de camelina e carburante Jet A1 convencional. Este novo combustível permitiu uma redução de cerca de 1,5 toneladas de emissão de CO2. O biocombustível de segunda geração foi avaliado e acreditado pela Repsol. A Air Liquide assinou um contrato de longo prazo com o grupo petroquímico Petchem. Este acordo prevê o fornecimento de oxigênio, azoto e ar comprimido às instalações de Aliaga, na Turquia. No âmbito deste contrato, a Air Liquide vai adquirir as 3 unidades de produção de gases atmosféricos da Petchem em Aliaga. Além disso, vai investir ainda numa nova unidade de produção que custará mais de 60 milhões de euros. Esta decisão vai levar ao corte de 3.500 postos de trabalho. O presidente da tecnológica finlandesa garante que, com estas mudanças, a Nokia vai emergir como uma empresa mais dinâmica, ágil e eficiente perante a concorrência. A Nokia está ainda a rever as fábricas na Finlândia, Hungria e México, avançando que deverá cortar mais empregos no próximo ano. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. Neste espaço damos conta de todas as novidades de âmbito fiscal, laboral e de financiamento que interessam às empresas. Em julho, o Governo aprovou uma sobretaxa em sede de IRS correspondente a 50% do subsídio de Natal. Que implicações tem esta sobretaxa para as empresas? Comigo tenho o Diogo Bernardo Monteiro, fiscalista. Olá, Diogo. O que é que esta sobretaxa significa para as empresas em termos de regras de pagamento? Bom, basicamente aquilo que foi anunciado em julho e aprovado agora e publicado agora em Diário da República em setembro é uma sobretaxa em IRS, ou seja, sobre o rendimento das pessoas singulares. Trata-se de uma sobretaxa de 3,5% que abrange não só os rendimentos englobáveis como os rendimentos sujeitos a taxas especiais, mas na medida em que o IRS de 2011 só irá ser calculado em 2012,
o Governo introduziu também uma regra de retenção na fonte adicional já em 2011. E é essa retenção na fonte, esse mecanismo de retenção na fonte, que no fundo importa aqui para as empresas. E quais são exatamente as obrigações das empresas? Basicamente, a empresa, aquilo que tem que fazer é, quando for pagar o subsídio de Natal, como sabemos, o subsídio de Natal pode ser pago até 15 de dezembro de cada ano, a empresa, quando for pagar o subsídio de Natal, tem que efetuar uma retenção na fonte sobre esse montante. Aquilo que nós sabemos é que não é exatamente sobre 50% do subsídio de Natal. A lei coloca aqui uma série de cálculos, portanto nós pegamos no valor do subsídio de Natal, vamos descontar aquilo que são as retenções na fonte normais, descontamos também as contribuições para a segurança social ou para outros subsistemas de saúde e descontamos também um montante equivalente à retribuição mínima garantida, portanto o salário mínimo. E é sobre esse remanescente que vai incidir então os 50% de retenção na fonte. E como é que se processa essa retenção na fonte? Como eu dizia há pouco, até ao dia 15 de dezembro de cada ano, as empresas têm que fazer o pagamento do subsídio de Natal, quer o façam de forma fracionada, quer o façam numa única vez. E aquilo que acontece é que a empresa, quando fizer esse pagamento, tem que reter um determinado montante. Portanto, no limite, estamos aqui a falar de retenções na fonte até dia 15 de dezembro de 2011. E se a empresa não pagar o subsídio de Natal por dificuldades de tesouraria, vai ter que fazer essa retenção e entregá-lo ao Estado na mesma? Bom, não faz propriamente retenção no sentido próprio da palavra, porque ao não estar a fazer nenhum pagamento também não vai reter rigorosamente nada. Mas a obrigação de depois entregar ao Estado estes montantes retidos, que têm que ser entregues ao Estado no prazo de 8 dias, e portanto no limite até ao dia 23 de dezembro, aplica-se tanto às empresas que efetivamente pagaram o subsídio de Natal e que fizeram a respectiva retenção na fonte, como aquelas empresas que, não tendo pago o subsídio de Natal, porque por exemplo não têm disponibilidade de tesouraria, mesmo assim têm que entregar até ao dia 23 de dezembro essa retenção na fonte e, portanto, é preciso tomar isto em consideração. Não é necessário o próprio pagamento, a obrigação surge independentemente do pagamento desse subsídio de Natal. E para os trabalhadores, como é que se articula essa retenção na fonte com a aplicação da sobretaxa? Bom, como sabemos, o IRS vai ser calculado em 2012, em função das declarações de retenção na fonte que as pessoas entregarem nessa altura, e o próprio cálculo da sobretaxa vai ser uma conjugação de diferentes fatores. Primeiro, sabemos que a sobretaxa apenas incide sobre o valor superior ao salário mínimo garantido por cada sujeito passivo. Depois existe ainda uma pequena dedução de cerca de 12 euros para cada dependente. E só sobre esse remanescente é que vai incidir a sobretaxa. Ora, a este valor calculado da sobretaxa, vai-se deduzir a retenção na fonte que tiver sido feita em 2011. E depois, como habitualmente no IRS, se existir uma diferença a favor do Estado, temos que, em 2012, compensar essa diferença. Se, pelo contrário, a retenção na fonte for superior àquilo que é a sobretaxa afinal a pagar, depois existe uma devolução, como habitualmente nas mais situações do IRS. Diogo, muito obrigada. Até para a semana. E antes de terminarmos, saiba como se faz. Tirar um café em cápsulas da Delta demora entre 18 e 25 segundos, desde que entra na máquina até que cai na chávena. Mas para chegar às nossas mãos, cada cápsula de café Delta Q demora quase 3 horas a produzir. Isto se contarmos com o trajeto das cápsulas que são feitas em Leiria até à fábrica da Delta em Campo Maior. Para trás ficaram 7 meses de trabalho da equipa de desenvolvimento da empresa de Leiria, LN Moldes, que desenhou as cápsulas de plástico de forma a resistirem ao calor e à pressão e fez os moldes onde são produzidas. Depois de testado em 3 dimensões, o conceito começa a ganhar forma na sala dos moldes. O aço é cortado e depois esculpido para ter as ranhuras perfeitas para as cápsulas. Os componentes do molde juntam-se e resultam nesta forma. Cada molde tem 16 ranhuras, ou seja, cada molde faz 16 cápsulas de uma vez. Os moldes foram colocados dentro destas 8 máquinas. Através destes tubos é injetado plástico quente para dentro dos moldes enquanto estão encaixados um no outro. Para produzir 4,5 milhões de cápsulas por semana, são precisas 23 toneladas de plástico PBT. Depois, as tampas e as cápsulas passam para outra sala, onde o plástico é arrefecido.
Ao longo desse trajeto, pequenas câmaras ligadas a computadores vão detectando se as cápsulas têm ou não imperfeições de tamanho ou de forma. As que não estão de acordo com os critérios exigidos são sugadas através de ar por uns pequenos orifícios que estão ao longo do tapete. No final, as cápsulas e as respectivas tampas caem para a caixa de papelão. Quando estiverem mais ou menos 2.500 peças, as caixas são retiradas, fechadas, etiquetadas e embaladas para seguirem rumo à fábrica da Delta em Campo Maior. Todos os dias sai um caminhão de Leiria com 800.000 peças. Quando chegam a Campo Maior, as caixas são abertas e as cápsulas são despejadas para o recipiente que dá início ao processo de enchimento. Por hora, esta máquina produz 36.000 cápsulas de café. Um tapete rolante, semelhante ao que existe em Leiria, serve para levar as cápsulas e as tampas para dentro da máquina da Delta. Depois de subirem uns tantos metros, as peças caem numa espécie de caldeirão onde se vão ajeitando e colocando na posição certa. Um braço mecânico pega em 10 cápsulas vazias de cada vez e em 10 tampas e coloca-as num tapete metálico que parece um queijo suíço geometricamente esburacado. Agora as cápsulas só saem desta máquina já embaladas. A fase seguinte é colocar um filtro no fundo da cápsula e na tampa. Isto é o que garante que quando se tira um café não vêm as borras atrás. Agora sim as cápsulas estão prontas para receber o café Delta. Dos 2 depósitos de 600 kg de café, a máquina tem doseadores que despejam 6 gramas em cada cápsula. Para que todos os cafés Delta Q sejam iguais, segue-se a fase da pesagem. De cada vez que as cápsulas levantam, estão a ser pesadas. Agora é a vez de fechar-se as cápsulas. As tampas são postas em cima da cápsula com café e são seladas. Depois é hora de virar as cápsulas ao contrário. Agora sim já começamos a reconhecer a Delta Q. Antes de passarem para a fase da embalagem, falta colocar o selo com a variedade do café. 10 a 10, as cápsulas são retiradas do queijo suíço e colocadas em 2 filas de tapetes rolantes. Agora começa a fase do embalamento. No fundo do corredor, uma máquina separa-as de 10 em 10 e posiciona as cápsulas para entrarem nas embalagens que se vendem nos supermercados. As caixas de cartão são montadas automaticamente, as cápsulas são empurradas e as caixas são fechadas, tudo em poucos segundos. Um novo tapete rolante pesa as caixas. Se pesarem em média 154 gramas, estão perfeitas. Depois, juntam-se 24 caixas em forma de cubo dentro de uma caixa maior. Essa embalagem fecha-se e é colocado um autocolante que identifica o lote, o dia de produção e a validade do café. Depois, é hora de os distribuir pelas casas dos portugueses e saborear um café Delta Q. É o ponto final neste projeto Empresa. Para a semana estamos de volta. Até lá já sabe, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.